O mundo nunca esteve tão endividado. A dívida global ultrapassa 250 trilhões de dólares, mais de 230% do PIB. Quando a gente olha para o histórico, isso sempre trouxe grandes crises. Foi assim em 1929, foi assim em 2008 e tende a ser assim no futuro. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um pouco de qual cenário que nós estamos tendo hoje. Será que a gente está perto de uma grande crise? Será que essa vai ser a pior crise da história já vista? E como se proteger? Então, antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, ativar os sininhos, tá bom? E vamos lá. Então, a primeira coisa, gente, que a gente tem que olhar é quais são, qual é o cenário atual, né? O que a gente está tendo, quais são os grandes riscos para o início de uma crise. Então, a primeira coisa é que a gente tem a dívida global em níveis extremos. Eu já falei para vocês, dívida global mais de 240 trilhões de dólares, e quando a gente olha a dívida dos Estados Unidos, que está representada nesse gráfico aqui, ela vem crescendo ano após ano. Então, aqui a gente tem a dívida desde 1970, a dívida governamental, e aí aqui vocês podem ver que desde 2008, desde a crise de 2008, a gente tem que essa dívida tem aumentado o ritmo e cada vez mais ela está subindo num ritmo cada vez mais acelerado aqui, ó, para mais de 38 trilhões de dólares e o pior, sem expectativa de queda. Então, cada vez mais os governos têm se endividado. Vocês podem ver isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Todos os governos têm cada vez mais aumentado os seus gastos públicos, financiados principalmente por dívida. E o pior, esses gastos não estão sendo voltados para infraestrutura, para investimento em tecnologia ou algo do tipo. Não, esse gasto está sendo feito principalmente para cuidado social, para benefícios, assistências. E não me entendam mal, não existe nada errado em ajudar as pessoas a um Bolsa Família, a poder ter dinheiro para comprar as coisas. O único problema é de onde vem essa fonte, e quando essa fonte vem de dívida, esse é um dinheiro que não é sustentável. Em algum momento essa dívida vai ter que ser paga. E aí quando a gente fala de pagamento de dívida, entra algo muito interessante, que é os juros. Toda dívida tem juros. E aí quando a gente olha aqui, mais dívida gera um sistema cada vez mais frágil, cada vez mais preocupante, e como eu estava falando para vocês, vem os juros. Então, o segundo risco que a gente tem global são os juros. Aqui eu trago para vocês os juros de longo prazo do Japão. Então, aqui vocês podem ver que nos últimos basicamente 30 anos, né? Esse é o título japonês de 30 anos lançado em 2007. A gente vê que a gente estava tendo uma queda dos juros e desde a pandemia a gente tem tido uma reversão dessa tendência e os juros têm disparado no mundo todo. Tanto a Selic subiu de 2 para 15%, o juro futuro do Japão está aqui na casa de 3,4 e sem trégua, e quando a gente olha também os juros dos Estados Unidos, rompeu uma tendência de baixa que vinha desde a década de 70. Vocês podem ver os juros na época era 10%, caiu até aqui a 2% na pandemia e subiu muito. E aí, o que isso aqui significa, gente? Juros altos são o maior inimigo do sistema. Todo mundo que está endividado vai ter que se refinanciar com esses juros mais altos. Acabou a era de juros zero, gente. A gente teve nos últimos 10, 15 anos um período muito longo de juros baixos. Desde a crise de 2008, a gente tem Estados Unidos com juro praticamente zero, juro real zero, e Japão, por exemplo, com um juro de menos 0,5, ou seja, você pagava para deixar o dinheiro no banco, ou seja, você era obrigado a gastar, a investir, e mesmo assim isso não movimentou a economia do Japão, eles continuavam em deflação, eles foram ter inflação agora recentemente. Ou seja, o que isso tudo aqui significa? Significa que a gente passou décadas e décadas com juro muito baixo. Juro muito baixo incentiva as pessoas a pegar dinheiro e investir em qualquer coisa. Qualquer porcaria que se tem por aí e que em algum futuro vai ter algum valor, as pessoas estavam investindo dinheiro. Então você tem muita empresa que não gera lucro, que estava tendo investimento. Você tem, desde 2008, e isso casa um pouco com o crescimento do Bitcoin, uma evolução astronômica do Bitcoin, que hoje está valendo agora seus 70 mil dólares, chegou a bater 120 mil, mas está batendo 70 mil dólares. A pergunta que fica para vocês é: qual que é o valor real do Bitcoin? Qual que é o valor justo do Bitcoin? Existe alguma utilidade prática para o Bitcoin? Quanto que ele gera para a sociedade? Aqui é só uma reflexão, não estou criticando o Bitcoin, só estou querendo dizer, levantar para vocês um ponto, gente. A época dos juros baixos acabou. E com isso, com esse aumento de juros que eu estou mostrando para vocês, isso daqui leva a gente a um terceiro grande risco, que é a
o custo da dívida, não só do Brasil, como de todos os países, o custo da dívida está explodindo. Então, o que acontece? Quando a gente pega aqui o histórico desde 2006, esse daqui são os juros pagos pelo governo americano e esse daqui é o percentual, o quanto que isso representa de todo o orçamento. E vocês podem ver que desde 2024, desde 2021, isso daqui tem disparado, ninguém mais quer financiar os governos, por isso que as taxas sobem, e a gente vê que isso daqui tende a piorar ano após ano. E aí a gente entra num ciclo negativo, um ciclo em que eu tenho cada vez mais dívida, porque os governos não param de gastar, eu tenho cada vez mais juros, porque se eu sei que ele não vai se eu espero que ele não vai me pagar, ou se ele se torna mais arriscado, eu tenho que cobrar mais juros, e isso gera cada vez mais fragilidade, e a gente tem um crescimento econômico puxado principalmente por criação de dívida. Então, essa dívida criada gera um consumo no primeiro momento, porque pensa, eu vou lá e pego um empréstimo, pego um empréstimo para comprar um carro, comprei o carro, perfeito, no primeiro mês eu fui lá, movimentei a economia, comprei o carro, ótimo. Só que depois eu tenho que pagar essas parcelas. Então, conforme eu vou pagando as parcelas, a minha renda disponível cai. Por isso que todo empréstimo, todo crédito, ele é deflacionário. Ou seja, no primeiro momento eu tenho uma inflação de consumo, mas depois eu tenho uma redução, por quê? Eu tenho cada vez menos dinheiro disponível para gastar, esse dinheiro está voltado para juros. Então, enquanto essa máquina está rolando, enquanto a gente está tendo essa expansão de crédito, beleza, a economia segue funcionando perfeitamente. O problema é quando você tem muita dívida e você não tem como pagar ela. E a gente está chegando neste cenário. E aí vocês podem me perguntar, tá, Gustavo, mas isso já aconteceu antes? A gente já teve algum cenário parecido? E sim. Então, quando a gente olha para o histórico, para o passado, a gente teve algumas crises anteriores causadas principalmente por excesso de dívida. Então, a gente tinha lá em 1929 um excesso de alavancagem. As pessoas estavam todas extremamente otimistas. A gente tinha terminado a Primeira Guerra, as pessoas estavam extremamente otimistas, e aí a gente tem aqui mercados nas máximas, as ações subiam dia após dia e não tinha limite, euforia extrema, as pessoas achavam que aquele momento de prosperidade ia durar para sempre, a dívida dos Estados Unidos estava elevada, e aí as pessoas estavam tomando dívida para investir, para comprar as ações. Então as pessoas pegavam dinheiro emprestado, botavam no mercado financeiro e aquilo se autoestimulava, se retroalimentava e com isso as ações não paravam de subir. O que a gente viu foi uma das piores crises da história do capitalismo. A gente vê que a bolsa caiu quase 90% do seu topo e demorou décadas para se recuperar. Tudo por conta de um excesso de otimismo. E a gente vê a mesma coisa acontecendo depois. Em 2008, a gente tem um excesso de dívida, então as pessoas estavam cada vez mais investindo em imóveis. Imóveis era o instrumento mais seguro, e aí os bancos vão lá e criam um negócio chamado CDS, que aí a pessoa consegue investir em créditos imobiliários, e isso vai sempre ser pago, porque é um negócio mais seguro, e aí as pessoas vão lá e compram, financiam uma casa, e aí elas hipotecam aquela casa para comprar uma outra casa, aquela casa vai subindo de valor, e conforme a demanda de imóveis vai acontecendo através do crédito, não existia uma demanda real de imóveis, não existiam mais pessoas querendo casas, existia um estímulo de crédito para que as pessoas fossem lá e comprassem os seus imóveis. Então isso causou uma inflação dos preços dos imóveis, as pessoas estavam se alavancando para comprar cada vez mais imóveis. Então, tinha gente que tinha 4, 5, 6 casas para investimento, e aí no fim, o que que você teve? Você teve um estouro dessa bolha, você tinha muito crédito podre emprestado mal, e aí no final você tem aqui uma intervenção governamental. O governo dos Estados Unidos, junto com o Banco Central, o Tesouro Americano, começa a comprar algumas instituições, estatizar alguns bancos para poder salvar todo mundo dessa crise. Então, a gente tem, desde de 1929, 2008, um grande histórico de crise de dívida, né? E como eu mostrei para vocês, quais são os paralelos que a gente consegue ver hoje? Como é que está o cenário atual, né? Então, quando a gente pega aqui, eu tenho a Bolsa Americana negociando hoje a 30 vezes de preço sobre lucro,
muito próximo das máximas, isso daqui a gente olha mais de 100 anos, então você pode ver que somente em alguns momentos ela bate esse pico de euforia. Aqui na bolha, .com também ela teve esse mesmo patamar, ou seja, as ações quando a gente olha por este sinal de preço sobre lucro, elas estão caras da bolsa americana. Então o S&P está sobrevalorizado. Quando a gente olha o indicador do Warren Buffett, que pega o valor das empresas dividido pelo PIB americano, hoje a gente está com 220%, que significa significativamente sobrevalorizado, ou seja, as ações estão acima do seu valor. E o que as pessoas estão fazendo com isso? Espera aí, as ações estão caras. O que elas estão fazendo? As pessoas elas seguem cada vez mais investindo. Essa daqui é a alavancagem do sistema. Eu trago para vocês a a dívida que as pessoas têm, dinheiro emprestado para a corretora para investir, e o que a gente vê? Que esse indicador, que é a margin debt, tá na máxima histórica. Ou seja, as pessoas nunca pegaram tanto dinheiro emprestado para investir, elas estão alavancadas, e o que a gente vê? Toda vez que esse ciclo inverte, ou seja, que as pessoas estão extremamente alavancadas e que esse ciclo vira, por algum motivo elas têm que vender, isso vem seguido de uma recessão. Então a gente está muito próximo, a gente já passou dos picos, a gente está num ponto muito alto. Isso aqui pode indicar que a gente está extremamente alavancado. E aí, o que os grandes players estão fazendo? O que o Warren Buffett tem feito? A gente vê que desde 2022, depois da pandemia, o Warren Buffett vem cada vez mais desinvestindo nas empresas, aumentando a sua posição de caixa. Hoje ele tem mais de 325 bilhões de dólares. Isso representa 30% de todo o patrimônio da Berkshire Hathaway. Ou seja, ele não vê como as ações como baratas, ele não vê espaço para investir, então por isso ele tem desinvestido e tem comprado títulos americanos de curto prazo, mantido caixa. E você vai me perguntar, tá, Gustavo, e o que eu deveria fazer? Como que eu me protejo dessa crise? Então a primeira coisa que você tem que fazer é evite a alavancagem. Não compre ações com margem, não venha comprar ativos que são alavancados em 2, 3 vezes, não faça isso. Use somente o seu dinheiro, não faça dívidas exorbitantes, comprar coisa, parcelar coisa no cartão de crédito, não faça isso. Não tenha muita dívida, porque isso daqui vai ser um problema quando o ciclo virar. Caixa é rei, tenha dinheiro em caixa, tenha uma parte da sua alocação, 10, 15, 20% do seu patrimônio em caixa, porque crises acontecem, elas são frequentes, e assim você tem que estar preparado. Invista em ativos resilientes, ou seja, invista em boas empresas, empresas que são resilientes à crise. Então eu trago aqui, por exemplo, o Itaú, maior banco do Brasil, Klabin, exportadora de celulose, Sabesp, setor de saneamento, vai existir daqui para sempre, Semig, empresa de energia de Minas Gerais, também as pessoas nunca vão parar de usar energia elétrica, Petrobras, petróleo e gás, né, óleo, nunca vai parar de ser usado. Então assim, a gente pode ter carro elétrico, mas ainda vai precisar de energia. E Porto Seguro, uma empresa extremamente resiliente, existe há mais de 50 anos. Então assim, são empresas que passaram já por crises, já foram testadas e superaram esses momentos. Não vai investir naquela empresa que foi criada há 2 anos, aquela startup, aquele unicórnio que vai bombar daqui a 10, 15, 20 anos. Não, empresas que já funcionam hoje, que já dão lucros hoje. Diversifique geograficamente, tem investimentos fora do Brasil, uma parte em dólar, empresas que exportam, como por exemplo a Klabin, a Petrobras, que você vai ter essa exposição a dólar, e pense no longo prazo, gente. Quando a crise vier, não saia vendendo todas as suas ações, pense no médio a longo prazo. No médio a longo prazo as coisas se recuperam, os ativos de verdade recuperam o seu valor, então tenha isso em mente, tá bom? Então, e por fim eu trago aqui, quem sobreviver vence. Numa crise, mais importante do que ganhar dinheiro é sobreviver, é não ter que vender os seus ativos, é se manter no jogo. Quem sobreviver vence no médio a longo prazo. Então, senhores, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, ativar o sininho, se inscrevam também, tá bom? E comenta aqui se você tá pensando, se você tá olhando, como é que você tá olhando o cenário global, se você tá se preparando para alguma crise e no que você tá investindo no momento, tá bom? Bons investimentos e até a próxima.